Beleza, então terceiro ano, vamos aqui à correção dos 8 primeiros, né, da nossa primeira lista de exercício, conforme eu propus para vocês. Então vamos lá. Número 1. Atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã, inicialmente neutros. Pode-se afirmar que... Ok, pessoal, então é o seguinte, como eu falei na videoaula, embora eu tenha explicado praticamente todos os detalhes, eu creio que eu expliquei praticamente todos os detalhes necessários para interpretar os processos de eletrização. No entanto, tem algumas circunstâncias que só vão aparecer em exercícios específicos, né, em situações específicas. Então, até por isso que eu propus que nós resolvêssemos a lista em duas partes, para que eu consiga falar o máximo de detalhes possível, né, dos exercícios, tá bom? Então vamos lá. Aqui, pessoal, é um processo de eletrização por atrito, né? Tanto é que está aqui o verbo, né? Atritar, entre dois materiais isolantes. Então tá tudo certo. A eletrização por atrito ela é característica de materiais isolantes mesmo, né? Então, como eu coloquei inclusive na videoaula, este exemplo aqui, como eletrização por atrito, né? Você tem aqui dois materiais isolantes inicialmente neutros e é necessário que sejam dois materiais diferentes, tá? Porque se forem dois materiais iguais, um não tem tendência de perder elétrons para o outro, tá? É importante que sejam materiais diferentes, porque um tendo mais facilidade de perder elétrons que o outro, acontece a troca de cargas, né? Acontece o fluxo de cargas. Então vamos lá, vamos analisar a número 1. Sabemos que é eletrização por atrito, os dois estão neutros, e aí então existe a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Então, como eu falei na videoaula, as cargas ficam de igual módulo, mas de sinais contrários. Então, se houver um fluxo de 5 elétrons do bastão de vidro para a seda, o que acontece? A seda fica com menos 5 e o bastão com mais 5 de carga. Então, vamos lá. No caso aqui, desse processo de eletrização, a número 1, ele afirma, né? Só a lã fica eletrizada? Não tem jeito, né, de ser só a lã, porque processo de eletrização por atrito, o que um perde, o outro ganha, e eles ficam com cargas de sinais opostos. Então não tem como só um dos corpos ficar eletrizado. Então a A e a B já estão descartadas, né? Letra C, o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal? Também não, porque a eletrização por atrito é caso encerrado. Não tem jeito de ser outra configuração de carga. Vai ficar um positivo e o outro negativo, né, com o mesmo módulo, só muda o sinal. Tá bom? Então já falei isso aqui um monte de vezes. Não tem como ficar eletrizado com o mesmo sinal. Letra D. O bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. Sim, é exatamente isso que eu já mencionei aqui, né? Se tem um fluxo de 5 elétrons daqui para cá, esse fica com carga menos 5, por causa da natureza negativa do elétron, e esse fica com carga mais 5. Então, a número 1 está fechada, letra D, né? Então vamos à número 2. Alguns fenômenos naturais relacionados com a eletricidade estática estão presentes em nosso cotidiano. Por exemplo, o choque que uma pessoa recebe ao tocar a maçaneta da porta de um automóvel em um dia seco no inverno. Além disso, a eletrostática tem uma aplicação importante em várias atividades humanas, como o filtro eletrostático para a redução da poluição industrial e o processo xerográfico para fotocópias. Com relação à eletrização de um corpo, é correto afirmar que... Bom, então você percebe que ele põe um texto aqui que é muito mais um acessório, né? E depois ele de fato vai ao tema central da questão, né? Com relação à eletrização, aos processos de eletrização. Aí você tem que lembrar: atrito, contato e indução. E ele pede para você analisar o que é correto aqui de ser afirmado. Vamos lá. Letra A. Um corpo eletricamente neutro que perde elétrons fica eletrizado positivamente. Sim, né? Corpo neutro é aquele que está a priori com a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então, se ele perde elétrons, um corpo que perde elétrons vai ficar com excesso de carga positiva, né? Já que os elétrons são de natureza negativa. Então, ok, a letra A está correta. Vamos analisar as outras. Um corpo eletricamente neutro não tem carga elétrica?
Não é isso, né? O nêutro, ele não tem uma carga líquida, ele tem um saldo de cargas zero. Por quê? Porque a mesma quantidade de cargas positivas é a mesma de cargas negativas. Letra C. Um dos processos de eletrização consiste em retirar prótons do corpo. Então, esse aqui eu mencionei também na videoaula, esse detalhe, né? De que em termos de apenas calcular a carga, você até pode pensar em uma troca de partículas positivas entre os corpos, mas só em termos de conta, tá? De fechar ali a quantidade de carga total. O processo mesmo que ocorre é de fluxo de elétrons, tá? Próton está lá no núcleo dos átomos, é dificílimo retirá-los dali. Elétrons não, os elétrons estão na eletrosfera, é muito mais fácil retirar elétrons, ainda mais os da camada de valência, que são a mais externa, né? Na distribuição atômica lá, distribuição eletrônica. Então, retirar prótons é algo pouquíssimo provável, não conte isso como correto. Então, a C também não está correta. Um corpo eletricamente neutro não pode ser atraído por um corpo eletrizado. Pode sim, desde que esse corpo neutro seja um condutor. Por exemplo, nós vimos essa situação aqui no processo de indução. Olha só, esse corpo aqui, por exemplo, ele está neutro, né? No entanto, ele é um condutor. Então, se você aproxima um objeto carregado aqui, um condutor é um material que permite movimento de cargas em sua superfície. Então, pode haver aqui um acúmulo de elétrons do lado de cá, atraídos por essa região positiva do bastão. E aqui, então, você cria uma deficiência de elétrons, né? Então, um acúmulo de cargas positivas aqui. Ou seja, esse corpo aqui, embora ele seja neutro, ele está sendo atraído por essa carga positiva aqui do bastão, tá? Mesmo sendo neutro. Desde que ele seja um condutor, ele pode sim ser atraído, mesmo estando neutro, né, pode ser atraído por um objeto carregado, tá bom? Então a letra E não é verdade. Um corpo eletricamente neutro pode sim ser atraído por um corpo eletrizado, desde que esse corpo neutro seja um condutor. E a letra E, friccionando-se dois corpos constituídos do mesmo material, um se eletriza positivamente e o outro negativamente. Aqui tem que tomar cuidado, pessoal, porque assim, tem muita questão que parece que assim, parte dela está correta. Entende? Então tem que tomar cuidado com isso. Às vezes até uma questão pode apontar um conceito certo, mas vincular aquele conceito a um termo que não é a questão que está sendo abordada, tá? Então, o que tem de verdade e o que tem de falso aqui? No caso aqui de atrito, né, friccionando-se, ou seja, atritando-se, um se eletriza positivamente e o outro negativamente. Ok, essa parte da alternativa está correta. Só que aqui, dois corpos constituídos do mesmo material. Aí não funciona. Porque como eu mencionei aqui anteriormente, você tem que atritar dois corpos de materiais diferentes, sendo, no caso, isolantes os dois, mas de materiais diferentes. Porque materiais diferentes têm tendências diferentes a ceder elétrons. Então, se você atrita ali, por exemplo, vidro com lã, vidro e lã têm tendências diferentes a ceder elétrons. Aí funciona. O que tiver mais tendência a perder elétron, vai perder elétron para o outro objeto. Se os dois são do mesmo material, não tem por que eles trocarem carga. Eles têm a mesma tendência de perder e receber elétron. Não tem por que eles trocarem carga. Então, quando você atrita dois materiais idênticos, vai ser assim, você não consegue eletrizar por atrito. Tem que ser dois materiais iguais, com materiais diferentes, com tendências diferentes de perder elétrons, tá bom? Então tem isso. Por isso você tem que atritar seda com plástico, vidro com couro, alguma coisa assim. Se você atritar do mesmo, não vai dar. Então, por isso que a E está errada. Parte dela está correta, mas a parte inicial da alternativa está errada, tá? Portanto, confirmamos que todas as outras aqui estão erradas, né? E a letra A é a correta. Então vamos ao número 3, que é também uma questão muito sutil. Tem que tomar cuidado com essa questão 3 aqui. Por quê? Olha só.
O princípio de conservação da carga elétrica estabelece que... Você tem que lembrar o que é o princípio de conservação da carga elétrica, né? Eu mencionei ele em vários momentos aqui nos processos de eletrização e ele diz o seguinte: você considera que o seu sistema lá de partículas carregadas, sejam as esferas, seja o bastão e a lã, eles compõem o sistema, né? O seu sistema. Seu sistema está constituído por 1, 2, 3 materiais. Então a carga total do sistema é a soma da carga dos três que estão compondo, certo? Os objetos que estão ali para trocarem cargas entre eles. Então assim, se o sistema é fechado, esse sistema não perde carga para fora. Os objetos só trocam carga entre eles. Então o que um perde é o que o outro vai ganhar. A carga que sair de um tem que ser encontrada no outro. Isso é o princípio da conservação, tá? A carga total do sistema será a mesma no começo e no fim. Isso é o princípio da conservação da carga elétrica. Não se cria nem se destrói, se conserva. Então, baseado nesse princípio, olha só. Letra A. As cargas elétricas de mesmo sinal se repelem? Olha que coisa interessante. A letra A, ela está falando uma coisa que é verdadeira. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. E aí, como é que você decide o que você marca na questão? Você vai decidir pelo seguinte critério. Ele está perguntando o que é o princípio da conservação da carga elétrica, né? Então, assim, embora a letra A esteja dizendo uma verdade, ela não está dizendo nada a respeito da conservação da carga elétrica. A letra A diz uma verdade, mas isso aqui não é conservação da carga. Isso aqui é só a interação, né? A natureza da interação entre as cargas. Então você não tem como marcar a letra A como verdadeira, tá bom? Letra B, a mesma coisa. Embora esteja dizendo uma verdade, cargas sinais opostos se atraem, isso não é conservação da carga. Então também não dá para marcar a letra B. Letra C, a soma das cargas elétricas é constante em um sistema eletricamente isolado. Foi o que eu falei aqui. Sistema isolado, de 2 ou 3 corpos, eles só vão trocar cargas entre eles. Não vai perder carga para fora, nem receber carga de um meio externo. A soma das cargas elétricas é constante em um sistema isolado. Então, letra C está correta. Letra D. A soma das cargas elétricas positivas e negativas é diferente de zero em um sistema eletricamente neutro. É o contrário, né? A soma das positivas com as negativas é zero no sistema neutro. Então, e a letra E, por fim, né, os elétrons livres se atraem. Não tem como elétrons se atraírem porque eles têm elétrons vão possuir cargas iguais, né? Elétron é sempre negativo, então não tem como elétron se atrair. Elétron atrai com próton. Então, letra E falsa também. Portanto, a única verdadeira aí é a letra C, certo? Então vamos agora ao número 4. Bom, vou usar o quadro agora, pessoal, porque vocês vão precisar ter mais detalhes para entender essas questões aqui, tá? Então, por isso eu vou usar o quadro. Vai ficar melhor para vocês. Então, no número 4, vamos ver o seguinte, ó. Duas esferas condutoras de iguais dimensões, A e B, estão eletricamente carregadas conforme indica a figura, sendo unidas por um fio condutor, do qual há uma chave C inicialmente aberta. Então a proposta da 4, pessoal, é a seguinte: você tem então uma esfera carregada aqui, que é a esfera A. Ela inicialmente tem uma carga mais 6 coulombs, tá? A unidade de carga coulomb. Eu ainda não falei muito disso, mas nas próximas aulas a gente vai detalhar bem o que é o coulomb. O que importa mais aqui é o número, é o mais 6, o menos 4 que vai aparecer do outro lado. Ainda não tem tanto peso a gente saber a unidade, tá? Então, a outra esfera está aqui, esfera B, com carga inicial de menos 4. Essa tem um excesso de cargas positivas e essa tem um excesso de cargas negativas. De modo então que elas serão ligadas por um fio condutor. Primeiro detalhe, pessoal. Como eu disse para vocês, isso aqui é cheio de detalhes. Duas esferas condutoras.
condutores permitem fluxo de cargas, ok? Permite que as cargas se movimentem por eles. De iguais dimensões. De iguais dimensões está dizendo o seguinte: os dois têm a mesma tendência de armazenar carga. Se você colocá-los em contato, a carga vai se distribuir de modo que fique metade para cada um. Tá? Então, coisas que já estão implícitas no enunciado. Ao conectar os dois, o que a gente vai aplicar aqui então? Vai aplicar o princípio de conservação da carga. A carga do sistema é a soma das cargas iniciais de A e de B. Então vamos fazer isso. A carga total então vai ser mais 6 menos 4. Quanto é mais 6 menos 4? Isso dá mais 2. Portanto, a carga total do sistema, você pode dizer que é mais 2 coulombs, tá? Mais 2. Do sistema, que é composto por essas duas esferas aí. Como elas são idênticas, vai metade para cada um. Ou seja, se a carga total do sistema é 2, você pode dizer que a carga final de A é 1 coulomb e a carga total de B também será 1 coulomb. Ok? Porque eles são idênticos, então a carga total, que é a somatória das duas, divide-se em partes iguais, metade para cada. Portanto, após a eletrização, o que é que nós teremos? É isso que nós teremos após a eletrização. Ok? Aí, pessoal, na hora de marcar as alternativas, vamos entender o seguinte: olha só, quando a chave é fechada, passam elétrons, aí propõe aqui as alternativas. Por que ele diz passa elétrons? Foi o que eu mencionei na videoaula. A gente até pode pensar de que o problema pode ser resolvido assim. Esse aqui passa 5 cargas positivas para o outro. Aí se você tira 5 cargas positivas lá, fica só com uma. E as outras 5 positivas que vieram para cá, transmitidas de A para B, vai abater aqueles menos 4 ali. Ó. Aí 5 menos 4 fica 1 aqui. Pronto, fechou a conta. Se você entender que passaram 5 cargas positivas para cá, então 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Diminuiu as cargas positivas e passaram para lá. Aí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Então deu 5 cargas. Funciona, mas não é o que acontece na realidade, porque dificilmente você vai conseguir transferir cargas positivas. Você transfere elétrons. Por isso o enunciado está falando, quando os elétrons passam de uma esfera para outra, para que a carga final dela fique isso daqui. Então o que ocorre é o seguinte: não é que passam 5 cargas positivas para cá. Na verdade, passam 5 cargas negativas de A, de B para A. E é o contrário. Porque esse corpo tem um excesso de elétrons, né? Ele tem carga negativa. O outro está em falta de elétrons. Tanto que a carga dele é mais 6. Então esse aqui, se ele passa um elétron para lá, a nova carga dele é menos 3. E o outro passa a ser mais 5. Se ele passa mais outro elétron para lá, ele baixa a carga dele para menos 2. E essa vai para mais 4. Mais um elétron, menos 1, mais 3. Mais um elétron, esse fica zerado, esse fica mais 2. Mais um elétron de B para A, esse fica mais 1 e esse também fica mais 1. Aí eles ficam com a mesma carga. Então o que ocorre de fato é
transferência de elétrons, e são 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, de B para A. Tá bom, pessoal? Então, para resolver esse problema, aplique a conservação da carga para poder encontrar as cargas finais deles, né, das duas esferas, como são idênticas, metade para cada uma. Mas entenda que para isso aqui seja atingido, não é que passa 5 cargas positivas de A para B, passam 5 elétrons, cargas negativas de B para A. Dessa forma aqui. A carga começa assim, aí você transfere 1, vira isso, transfere mais 1, vira isso e assim por diante. Bom, então isso implica em marcar a letra C. Passa o elétrons de B para A e a nova carga de A é mais 1. Assim como a de B também é mais 1. Então por isso está aí a letra C. Tá? Todas as outras têm alguma coisa incorreta. Então, letra C. Bom, pessoal, a número 5 é o seguinte: você tem 4 esferas metálicas, tá? Então, já entendo, esfera metálica, você sabe as propriedades que existem, né, de que elas podem ser eletrizadas por contato, elas podem ter suas cargas polarizadas quando aproximadas de um objeto. Então, tudo isso são propriedades de objetos metálicos, tá bom? Já se liguem nisso logo que vocês se depararem com o enunciado em si. Estão isoladas umas das outras, então a princípio elas não estão em contato. Elas são idênticas, ou seja, esferas idênticas, esferas metálicas idênticas, toda vez que forem colocadas em contato, a carga total divide metade para cada uma. Lembre-se disso, toda vez que elas forem idênticas, né? As esferas A, B e C estão inicialmente neutras, então elas inicialmente não têm carga, A, B e C. Não tem carga líquida, né, pessoal? A quantidade de partículas positivas é a mesma da negativa, neutra, né? Não tem carga líquida. Enquanto a esfera D está eletrizada com carga Q. Então a esfera D tem uma certa carga Q inicial. Beleza. Aí ele faz uma série de combinações aqui. A esfera D é colocada em contato com a esfera A. O que acontece, pessoal, se a esfera D ser colocada com a esfera A? Você tem que aplicar a conservação da carga. Soma a carga dos dois e divide metade para cada um. Bom, mas Q com zero é o próprio Q, né? O senhor somou zero. Isso implica que você tem que pegar Q mais zero, que é Q, e dividir por 2, metade para cada um. Ou seja, após o contato dessa com essa, sobra aqui um Q sobre 2 e sobra aqui um Q sobre 2. E essas continuam com zero porque não aconteceu nada. Então, D é colocado em contato com A, né? Depois é afastada. Quando é afastada, você já dividiu metade para cada um. Afastada e colocada em contato com a esfera B. Aí agora você vai pegar a esfera D do jeito que ela está e colocar em contato com a esfera B. Conservação da carga. Q sobre 2 mais 0, Q sobre 2. Divide metade para cada um. Metade disso aqui é Q sobre 4. E aqui fica então Q sobre 4 para essa também. Essa não sofreu nada, mantém Q sobre 2 e essa mantém 0. O último passo é a esfera D colocada em contato com a esfera C e depois afastada. Mesma coisa, pessoal. Colocou essa em contato com essa, qual a carga total do sistema? Q sobre 4. Somado com 0, fica o próprio Q sobre 4. E aí metade para cada uma, Q sobre 8. Essas aqui, como você não mexeu mais, você repete.
metade para cada um. Tá? Por isso essa sequência aqui. Pode-se afirmar que ao final do processo as cargas C e D são quais? Q sobre 8 e Q sobre 8. Exatamente a alternativa A. Ok? Então, por isso a letra A. Nós vamos agora para o 6, que é a mesma coisa disso aqui. Então, quem teve dificuldade aqui, acompanhe o 6 agora, que é a mesma coisa. Tá? O mesmo procedimento. A cada toque entre as esferas, que são idênticas, metade da carga para cada uma. Então vamos assim, né? 3 esferas metálicas ABC idênticas. As mesmas propriedades do exercício anterior. Metálico pode ser eletrizado por contato, né? Tem liberdade de movimento das cargas. Idênticas quer dizer que, após o contato, metade da carga total se distribui para cada um. Essa é a configuração inicial. A esfera A tem carga Q e as outras B e C neutras. Beleza. Aí o que ele faz? A esfera A é sucessivamente colocada em contato com B e posteriormente com C. E ele pergunta então o valor final das cargas. Olha, do jeito que está aqui. Se você coloca A em contato com B, a carga total das duas é Q mais 0, que é o próprio Q, então, né? E aí, metade para cada um. Q sobre 2, Q sobre 2. E essa continua zero. Aí agora, né? Encostou, separou. Mas só do ato de encostar já transfere instantaneamente a carga de uma para a outra, metade para cada um. Aí agora você pega A e coloca em contato com C. Qual a carga total? Somar Q sobre 2 com 0 é o próprio Q sobre 2. Então Q sobre 2 dividido por 2 vai dar Q sobre 4. E Q sobre 4 para essa aqui. Correto? Essa você não mexeu, né? Então Q sobre 2. Mexeu nela. Aí a pergunta é, então, né? Qual o valor final das cargas em A, B e C? Bom, A, B e C. Por isso, o gabarito está dando aí a alternativa E, né? Q sobre 4, Q sobre 2 e Q sobre 4. Uma coisa que eu não mencionei no exercício anterior, eu vou mencionar aqui agora, que é a questão da conservação da carga. Em qualquer momento que você somar, pode ser esse estado, né? ou esse aqui, a soma sempre tem que dar o mesmo valor. Então, por exemplo, aqui você tem Q com 0 com 0. A carga total é Q. Se você somar todos esses termos aqui, a soma tem que dar Q também, a mesma carga. E vai dar, né? Q sobre 2 somado com Q sobre 2, aqui. Aqui também é a mesma coisa, pessoal. Se você soma Q sobre 4 com Q sobre 4, isso é Q sobre 2. E Q sobre 2 somado com Q sobre 2, dá Q. Então, em qualquer momento que você somar aqui, os estados de eletrização aqui, tem que dar a mesma quantidade de carga total no sistema. Isso é consequência da conservação da carga elétrica. Ok? Então, número 6, letra E. Aí. Número 7. Um corpo eletrizado, que é este aqui, positivamente, está claro aqui, eletrizado positivamente, é colocado próximo de um corpo metálico neutro. Então o corpo está neutro, mas é metálico. Ok, pessoal? Aí ele até coloca aqui uma carga genérica, né? Um polo X e um polo Y. Nós vamos decidir depois quem são. É neutro, mas é metálico. Isso é importante. Metais permitem o quê? Movimento de cargas. Então, posta essa configuração aqui, o que nós podemos afirmar como verdade nessas alternativas aqui?
Letra A. Não haverá movimentação de cargas negativas no corpo neutro. Bom, na verdade a tendência é que haja sim movimentação, porque é metal, né? Então nós não podemos garantir que não haverá movimentação. Não podemos garantir, porque o objeto é metálico, então dependendo da carga que você aproximar aqui, você pode causar aquele efeito de polarização, né? Atrair as negativas para cá e repelir essas cargas, criar um polo positivo do outro lado, devido a essa atração eletrostática aqui, né? De cargas opostas. Então isso aqui pode acontecer. Então a letra A você não pode afirmar, tá? Não haverá movimentação. A tendência é que haja, que ocorra isso aí. Letra B. A carga que aparece em X é positiva. X é esse polo que eu tinha desenhado aqui, né? Vou voltar aqui. X. E esse polo era o Y. O que vocês acham? A carga que aparece em X é positiva? Não, né? A que vai aparecer aqui é negativa. Por quê? Porque está sendo atraída pelo polo oposto aqui. Ó. Tem carga positiva de cá. Então as negativas são atraídas e aí cria-se então um polo positivo de cá. Ok? A carga que aparece em Y, que é esse antigo polo aqui, é negativa? Não, é o contrário, é positivo. Haverá força de interação elétrica entre esses dois corpos? Sim. Quando se forma essa configuração aqui, ó, esse corpo atraiu essas cargas negativas, né, e repeliu as positivas para lá. Então está havendo interação aqui elétrica, tanto que as negativas foram atraídas. Então tem sim, tem interação. Então a verdadeira aqui é a letra D. E a E, né, letra E, todas as afirmativas estão erradas. Não, a letra D é correta. Então é isso. Por fim, vamos lá, essa primeira parte da lista, né, que eu combinei com vocês, os 8 primeiros, vamos então ao oitavo aqui. Duas esferas condutoras descarregadas, ou seja, neutras, né, sem excesso de carga de nenhum dos sinais. Condutoras, então permite fluxo de cargas, X e Y, estão aqui, né, vou chamar essa aqui de X, né, e essa aqui de Y, conforme a figura aqui. Colocadas sobre suportes isolantes, né, para que não haja contato com o meio externo, para que não troque carga com nenhum outro objeto. Estão em contato, claro, tá ali. Um bastão carregado positivamente é aproximado da esfera X, como mostra a figura. Bom, ao aproximar o bastão carregado, esses corpos estão neutros, mas são metálicos, né? Então permite que as cargas se movimentem. Isso implica que o corpo está neutro, mas as cargas negativas serão atraídas por esse objeto, né? E então vai criar um outro polo positivo de cá, né? Já que os elétrons se acumularam todos de cá, gera um acúmulo de cargas positivas do outro lado, né? Porque positivo repele positivo, então ela se afasta e atrai as negativas para perto dele, ok? Então, feito isso, essas esferas são então separadas, tá? Ao serem separadas, o que acontece? Essa daqui está carregada negativamente e esta daqui está carregada positivamente. Após a separação, você criou duas esferas carregadas. Bom, feita a separação, o que nós podemos dizer? Vamos lá. Sobre as cargas das esferas X e Y são, respectivamente. Quais vão ser então, pessoal, as cargas de X e Y? Está dado aqui, né? Você mantém o bastão aqui e separa as esferas, você cria isso. Então X está carregado negativamente e Y positivamente.
Então, letra B, sem nenhum segredo, certo? Então, aproximou o bastão, criou o efeito de polarizar as cargas, né? Atrai as negativas, repele as positivas, separou os dois, você tem duas esferas carregadas, né? Então é isso.